Mas em poucos minutos eu queria falar a respeito de que Deus é. Deus é. O que ele disse para Moisés? Diga aos filhos de Israel que o eu sou te enviou. Então, esse modo de Deus se apresentar para Moisés, dizendo que o eu sou te enviou. Como assim eu sou? Mas como assim, Senhor, eu sou? Isso é uma apresentação da característica e da natureza do próprio Deus, dizendo que Ele é. Dizendo que Ele é. Dizendo que, independente dos tempos, das épocas, do que passa, do que deixe de passar, do que aconteça, do que deixe de acontecer, Deus é. Então, isso significa que Deus mostra a natureza de um Deus imutável, de um Deus que curou antes, mas que cura agora também, de um Deus que fortalece antes e fortaleceu o povo para passar a pés enxutos no Mar Vermelho, mas é um Deus que fortalece nos dias de hoje também. No Deus que fez milagres antes, mas no Deus que continua a fazer milagres nos dias de hoje. No Deus que transforma antes e transformou homens e mulheres no passado, mas que continua transformando e tem poder para transformar nos dias de hoje também. No Deus que fez sinais e maravilhas no passado, mas no Deus que tem poder para fazer sinais e prodígios ainda nos dias de hoje. Amém? Então Deus é. Isso fala da imutabilidade de um Deus poderoso, de um Deus que não é alterado por causa das condições humanas, de um Deus que passa o tempo, passa a época, Ele não muda. E nós, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, a gente muda. Muda ou não muda? A gente vai amadurecendo, não é? Então, na nossa adolescência, muitas vezes a gente tem até vergonha. Quem foi na época do mundo, você passa o tempo, passa anos depois, 15 anos depois, você com 15 anos, depois você com 30 anos, você olha para as músicas que você gostava e fala, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Você olha para as roupas que você usava, hein? Os 16, 17 anos, você usava aquelas roupas e tal. Quem é das épocas mais antigas, usava aquelas calças boca de sino, né? Aquelas camisas com a gola levantada para cima, as mulheres com aqueles cabelão armadão assim, né? O Zé Carlos, há 15 anos atrás, tinha cabelo ainda. Agora, a Nilda, Jesus provou ele tanto, com o Caio, com o Tiago, né? Com a Jéssica. Com o Pedro, então, Pedro é 2.0, né? Pedro é 2.0. E aí o Zé Carlos falou assim, não, alguma coisa me tirar dele. Tirou os cabelos. De tanta... O que eu estou querendo dizer com isso? Que os tempos passam e nós mudamos. Nós amadurecemos. Nós olhamos e aquilo que a gente desejava e aquilo que a gente achava mó legal quando, na época da adolescência, hoje a gente desespera, fala, meu Deus, por que ninguém colocou juízo na minha cabeça? Eu gostava dessas coisas. Por quê? Porque você amadureceu. Aquilo que você dava valor na tua juventude, hoje, você dá valor a outras coisas. Por quê? Porque você muda. Deus não muda. Sabe por que Deus não muda? Porque Ele é. Porque Ele é santo. Na época do povo do Egito, Ele era santo. E hoje Ele continua sendo santo. Ele não muda. O poder, Ele fez. O que fez o povo passar e o Mar Vermelho se abriu? O que fez? Quem fez isso? O poder de Deus, sim ou não? Foi o poder de Deus que fez o povo passar, e mar de um lado e mar do outro, mas tinha um caminho no meio do mar para o povo passar. Esse Deus, foi o poder dele que fez isso com o povo naqueles dias. Só que ele, nos dias de hoje, continua o mesmo Deus
que tem todo o poder. No passado ele era todo poderoso e nos dias de hoje, pastor, mas parece que todo mundo está se esfriando e não sei o quê. O homem, as pessoas podem esfriar. Deus permanece o mesmo. Você está entendendo? Então, isso diz respeito à natureza quando ele diz: o eu sou te enviou. Diga aos filhos de Israel que o eu sou te enviou. O que ele está dizendo a respeito disso? Que o eu sou. Eu não vou ser. Não, eu ainda vou fazer. Não, Deus é. Deus está fora da nossa linha temporal, né? Você vai dormir, você precisa descansar. Você ainda está planejando o que você vai fazer amanhã. Os que não trabalham, você está planejando descansar um pouco mais. Você está planejando um monte de coisa que você está só planejando. Na sua cabeça ainda não aconteceu, mas na cabeça de Deus tudo já aconteceu. Sabe por quê? Porque o escritor de Hebreus vai dizer que no plano de redenção e na mente de Deus, aí a nossa cabeça começa a ficar meio assim, bugada. Por quê? Porque diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Aí você fala, não, mas espera aí. Mas Jesus só foi crucificado lá há mais de 2.000 anos atrás. A gente conhece a história. Mas no plano de Deus e na cabeça de Deus que está fora do tempo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Ponto. O plano de Deus já havia sido feito, já havia sido elaborado. O que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás foi apenas o plano de Deus sendo concretizado no tempo, dentro do Cronos. Porque Deus é. Deus é. Sabe o que Deus é? Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou conforme a nossa necessidade. Você precisa de cura? Então eu sou Jeová Rafá. Ah, não, mas eu estou passando uma luta, uma guerra na minha vida e uma situação tão difícil. Então o eu sou Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, está na tua frente no meio das tuas guerras. Você precisa de provisão? Então o Senhor, o Jeová Jireh, está na tua frente. Está presente no meio da tua vida. Ele se apresenta conforme nós vamos conhecendo o Senhor, ele vai se apresentando no relacionamento e nós vamos conhecendo a sua natureza, os seus atributos. Um Deus que é santo, um Deus que é poderoso. Ele não é poderoso, eu já disse isso aqui em outros cultos, mas ele é poderoso e nós conhecemos, sabemos. Quem aqui sabe que Deus é poderoso? Normalmente você sabe que Deus é poderoso mediante alguma coisa que ele fez na tua vida. Ou um testemunho que você ouviu. Ou algo que aconteceu na sua própria vida, uma cura que você recebeu, um milagre que você recebeu, algo que Deus fez na sua vida. Só que eu tenho algo maior ainda para te anunciar, para te dizer que Deus é poderoso, além das tuas compreensões, além daquilo que você pode mensurar, porque se você se limitar apenas, não, Deus é poderoso porque eu vi o que Ele fez na minha vida, mas Deus é poderoso para fazer além daquilo que você pode imaginar. Deus é poderoso além daquilo que você ainda não viu e nem presenciou. Amém. E nesse relacionamento, sabe o que Deus quer comigo, com você? Um relacionamento. Porque o salmista vai dizer que mesmo Deus sendo excelso, o que é excelso? É elevado às alturas, ele se atenta para o humilde. E a palavra do Senhor diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a graça? É aquilo que eu recebo, mas eu não mereço. Entendeu? É como na minha época, os pais prometiam, se você passar de ano, eu te dou tal coisa. E aí é como se você repetisse de ano e mesmo assim você ganhasse o presente. A graça funciona mais ou menos assim. É um favor imerecido. Um dos exemplos da graça, além do sacrifício da cruz, porque Jesus se entregou na cruz para nos salvar. Salvar de quê?
salvar da morte eterna, salvar do distanciamento de Deus, porque todos nós nascemos distantes de Deus. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser reconhecidos, passamos a ser filhos, e não mais apenas criaturas, mas passamos a ser e nos tornar filhos. A ideia de que todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. O que João vai dizer? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nem todo mundo é filho. Mas todo aquele que confessa que o Cristo, aquele que se esvaziou da sua glória, se torna filho de Deus, se torna filho, herdeiro e co-herdeiro de Cristo pelas suas promessas. Então, nesta noite, o Senhor te chama para um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Um relacionamento onde você pode se ajoelhar na tua casa sem ninguém, sem intervenção de pastor nem de ninguém. E você se ajoelhando, você sentado, você no banheiro, onde você estiver, você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E você começar a conversar, o Senhor se faz presente no ambiente. Por quê? E quem tem acesso a isso? Os filhos. Os filhos têm acesso a um lugar de intimidade. Um lugar onde nem todo mundo tem. E desde o Éden, Deus sempre quis isso. Sempre foi do propósito de Deus. A morte nunca foi o plano original de Deus. O homem não foi criado inicialmente no Éden para morrer. A morte vem através do pecado. E o pecado já se dá a abertura para a morte. Mas, como diz o Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, diante de um Deus imutável, diante do seu poder, diante de tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele representa, de toda a glória que Ele... A palavra do Senhor diz que Ele é cercado de glória. Diante de tudo isso, Ele deseja um relacionamento comigo e com você. Tamanho é esse relacionamento que o Espírito de Deus não está do nosso lado. Ele resolveu morar dentro de nós. Porque o Espírito de Deus habita dentro de todos aqueles que são chamados de filhos. Esse é o relacionamento mais íntimo. Quer um relacionamento mais íntimo que esse? Então, para nós finalizarmos, se Deus, esse mesmo Deus que tem essa intimidade, deseja e quer que nós nos aproximemos dele, ele é, a palavra do Senhor diz que, primeiro, ele é Espírito. Espírito. O que diz em 1 João, João, Evangelho de João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Significa que a nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento que Ele deseja conosco, não é um relacionamento físico, não é um relacionamento meramente emocional, onde eu venho no culto, eu me emociono com a música que canta, a palavra me toca, mas eu saio daqui e não acontece nada mais na minha vida. Não é algo apenas emocional, apenas paralisado no âmbito emocional, mas há algo que transcende o emocional e mexe no meu espiritual a ponto de transformar a minha vida. Este relacionamento transforma a minha vida. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Só quem é casado. Os homens casados. Só homens casados. Pode levantar a mão, guerreiro de Deus. Levantar a mão, pois é. Desde o primeiro dia, quem pode aqui dizer do primeiro dia que você se casou até o dia de hoje, o quanto você foi transformado por causa dessa mulher que está do seu lado? O quanto a escola de Deus, sabe a escola de Deus? A escola de Deus é
e o forjar de homens. O forjar de homens. Já viu o que é forja? É quando pega uma espada, um ferro e coloca na temperatura bem quente para moldar ele do jeito que quer. A forja de Deus para homens é casamento. Porque antes você fazia o que você queria, né? Você deixava a toalha lá do seu jeito, você dormia de luz apagada, de luz acesa, você chegava a hora que você queria, você comia o que você queria, você fazia o que você queria. Você ia para os lugares, você ia para jogar futebol, não, eu vou. Agora, então, amor, tava pensando aqui de ir pro futebol, mas o que você acha? Então, mas domingo, que dia que é? É sábado, de dia tal. Então, mas é que sábado eu já marquei um negócio assim e tal. Ah, tá bom, então. Ninguém gosta de futebol, cancela aí. Por quê? Eu estou falando de relacionamento. O relacionamento com Deus nos transforma. E esse relacionamento não é meramente emocional. Por que eu estou falando que não é meramente emocional? Porque a emoção vem e vai. Quantas decisões erradas você já tomou por causa das suas emoções? No momento de ira, você foi lá e falou que não devia, e aí depois não tem como. Não é igual o WhatsApp que você apaga, consegue apagar, não. Você falou, meu filho, já foi. Não tem como você pegar as palavras e botar na boca de volta, não. Não tem como. Então, Deus é Espírito, o nosso relacionamento com Ele é no Espírito, porque é exatamente o início da transformação que Deus começa conosco. No nosso Espírito, o homem é feito corpo, alma e Espírito. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, essa transformação começa nesse relacionamento, no nosso Espírito, transforma a nossa alma e alguns até bonito fica. Pensa. Eu estou falando isso brincando, mas até o semblante de quem se relaciona com Deus, até o semblante de quem tem uma vida com Deus, de quem tem uma vida transformada, de quem o Espírito de Deus começou uma transformação do Espírito na alma, e até mesmo no corpo, até mesmo o semblante dele é transformado. Depois a palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor é a expressão máxima do sentimento que alguém possa sentir. Na verdade, nem é sentimento. O amor, o Deus, a palavra diz, que nós lemos aqui, Deus é amor. Então, quando Cristo se manifestou em carne, Cristo é a personificação do amor. Porque o próprio, em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém tem amor maior do que esse. Aliás, Jesus fala para os discípulos em João, ninguém tem amor maior do que esse, amor de dar a vida pelos seus amigos. E em Romanos ele vai dizer, possa haver alguém que morra, possa até ver alguém que morra por alguém que goste. Mas nisto Deus prova o seu amor, por Cristo Jesus ter morrido e ter se entregado por nós, morrido na cruz, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos mortos no pecado. Então, nisso, Deus prova o seu amor. Ele é a personificação do próprio amor. Então, quem não ama, não tem Deus. E isso eu falo não só num contexto pejorativo, porque hoje em dia o amor, a coisa é muito desleixada, né? De que eu venho, não, Deus me ama, então eu faço o que eu quero. Se Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Posso fazer o que eu quiser. Se um pai, aqui tem pais, você tem filho, quem tem filho? Tem filho. Não, vou citar um outro exemplo. Um pai tem um filho, né? E ele tem esse filho dele. E é inegável que o pai ama o filho, correto?
É incondicional, é inquestionável dizer que um pai, né, não ama o seu filho. Não, o pai ama o filho. Se o filho dele foi cometer um crime e ele vai para cadeia, fica lá preso, o pai vai deixar de amar ele? Vai ficar bravo, não vai? Vai querer dar uns safanão nele, vai. Mas vai deixar de amá-lo? Não. Logo, Deus nos ama, mas não significa que ele aceita tudo aquilo que nós fazemos. Deus é amor. O artigo definido é bem claro. É amor. Mas significa que então, se ele é amor, então ele é um Deus que nos ama, que nos corrige, porque Hebreus dá testemunho dizendo, ele é Deus que ama. E se ele nos ama, ele nos corrige. Se ele nos ama, então ele vai nos fazer passar por alguns apertos para a gente aprender. Ele ama, então o amor perdoa, mas corrige. O amor exorta, o amor consola, mas exorta. O amor estende a mão, mas também faz a gente passar por uns apertos para que você e eu sejamos forjados, sejamos ensinados. Isso Deus prova o seu amor. Na verdade, Deus não precisa provar o amor dele para nós. Ele já provou o seu amor. Na cruz. Na cruz. Alguém tem coragem de dar o seu filho para morrer na cruz por alguém? Pois é. Nisto Deus prova o seu amor. Deus é amor. Ah, mas se Deus é amor, então por que tanta coisa aí acontece de ruim no mundo? Por que então esses monte de coisa aí acontece, e gente sendo morta, e estupro, e isso, e aquilo outro, e aquilo mais? A resposta é bem simples. As pessoas resolvem andar distante de Deus, as pessoas fazem aquilo que elas acham, aquilo que é sua própria vontade, sem consultar ninguém, atendem e vivem a sua vida para atender os seus próprios desejos. E aí, quando alguma coisa dá errado, eu vou botar a culpa na conta de Deus? Pessoal, Tiago, você foi lá, eu fui lá, usei o cartão, passei o cartão, estourei o limite. Falei assim, não, mas a culpa é do Tiago. Ele que gastou, eu gasto, e a culpa é dele, a conta é dele. Chega lá, põe a conta lá na conta do Tiago lá, ó, do Caio. O Caio ainda vai pagar um café, vai trabalhar para pagar café. Vai. Aí a conta chega lá na casa do Caio. Aí você fala assim, não, mas essa conta aqui não é minha, não. Inclusive o nome que está aqui nem meu é. Está escrito Diego. Não, mas é para você pagar. Não, eu nada. Essa conta aqui não é minha. É a mesma coisa que as pessoas fazem com Deus. Faz, torta, direito, tal, tal. Aí a conta chega. É igual um cartão de crédito, fatura, né? É bom pagar, comprar, mas depois a fatura chega. E aí as pessoas dizem, não, mas e onde está Deus? Que Deus é amor, ponto. É inquestionável. Só que eu vou fazer seguir e fazer as minhas próprias vontades, fazer tudo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu vou ter que entender que eu vou precisar assumir as consequências daqui dos meus atos. Ponto. Essa é uma geração que nunca se viu, uma geração onde as pessoas não querem fazer as coisas e não querem assumir consequências. Irmãos, Deus é amor. O salmista vai dizer que é um dos braços do amor, dizendo, ide, provai que Deus é bom. Então o que eu preciso para saber, para provar do amor de Deus? Me entregar para Ele, me relacionar com Ele, para entender que esse Deus é amor e ponto final. E último, 1 João também, olha só, todas as definições de quem Deus é, foi o próprio João que descreveu. 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma.
Deus é luz. A primeira coisa criada na criação, depois do tempo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele é a fonte de toda luz. O que é luz? É aquilo que está esclarecido. Não é se você apagar aqui, você pode até me ouvir, mas você não vai me ver. Já acordou de madrugada aí? Tateando as coisas, enfiou o dedo assim, canela no... Por quê? Porque não estava esclarecido. E quando nós nos relacionamos com Deus, se Deus é luz, significa que quem se relaciona e quem anda com Ele não anda em trevas, mas está na luz também. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz do mundo, quem anda na luz não está confundido, não está em trevas. Muitas vezes nós andamos desnorteados, sem saber, tomando decisão à torta e à direito, e depois sofrendo graves prejuízos, porque nós não estamos enxergando. Mas nesta noite, o Senhor, o Espírito de Deus que está aqui, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está presente na casa para iluminar o teu entendimento, iluminar e tirar o véu do teu entendimento, o véu dos teus olhos, para você passar a enxergar em nome de Jesus. Amém. Quem está em trevas está como um cego no mundo caótico. Sabe o mundo caótico? O mundo está caótico. Quem não anda na presença do Senhor, quem não está com Ele, está à mercê de tudo aquilo que pode acontecer. E o próprio João também fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quem está na luz não anda perdido. Tem um norte. As tuas decisões, o Espírito de Deus, todos os dias você tem alguém falando com você, te dando direções. Quando você entra num ambiente e aquele ambiente não é um ambiente legal, ou vai acontecer alguma coisa, ou aquele ambiente não é um ambiente agradável, tem alguém dentro de você te dizendo, esse ambiente aqui não é bom não. Você vai tomar uma decisão acerca de um negócio, tem alguém te dizendo, falando assim, esse negócio não é bom para você não. E você gera aquele incômodo, quem já sentiu isso? Aquele incômodo, aquela coisa, fala, tem alguma coisa errada. Não está bom aqui não. É o Espírito de Deus que iluminou o teu entendimento para você entender. Porque quem está em trevas não entende as coisas do Espírito. Jamais entende as coisas do Espírito. Quem está em trevas anda fazendo, acontecendo, vamos viver, faz tal. Muitos até prosperam, trabalham, prosperam, vivem a sua vida e glória a Deus. Mas está em trevas. As pessoas acham, a vida se resume em ganhar dinheiro e ser próspero. Eu vi um testemunho certa vez de um rapaz que ele era limpo e ele era tinha muito dinheiro, era dono de posto de gasolina, de um monte de coisa lá, tinha muitos imóveis, muitos negócios e tal. Ele era milionário, multimilionário. E aí o pastor foi fazer uma visita lá, ele chamou um dos pastores para fazer uma visita na casa dele. E aí quando eles chegaram na casa desse rapaz, ele tinha um banquete, uma mesa enorme assim, ó, de cá para cá assim. Um banquete, uma mesa, e toda hora eles estavam ali, eles falando assim, toda hora eles cercando os pastores, falando assim, come isso aqui, não, mas come isso aqui, eles não entenderam, come esse doce, nossa, ela fez isso aqui para mim, então come isso aqui, e toda hora ele insistindo para que eles comessem. E aí ele falou assim, mas não estou entendendo, a gente vai comer e tal, mas ele falou assim, eu queria entender, não sabe por que eu estou falando para vocês comerem? Porque eu tenho um problema no estômago, onde eu tive um problema onde eu tive que substituir o meu estômago e eu só me alimento por sonda. Eu não posso mais mastigar e nem engolir nada e nem
comer mais nada sólido. O único alimento que eu recebo é por sonda e até o resto da minha vida eu vou ter que usar essa sonda, eu não vou poder mais me alimentar como uma pessoa normal. Então, a única forma que eu tenho para me alimentar, para entender, é apenas ver a sensação no rosto de vocês de comer uma comida boa. Isso é para te mostrar que tinha muito dinheiro. Então, Deus é luz. E quem anda com o Senhor não está em trevas. Não tem nada obscurecido. Não tem nada às escondidas. Não tem nada, não tem ninguém andando como cego em tiroteio. A pessoa, o cego, no meio de um tiroteio, ele não está enxergando nada. Sabe o que é andar em trevas? É muitas vezes você estar na beira do abismo, na beira do perigo, e você não fazer conta que você está na beira do abismo do perigo, pronto para cair para baixo. Por quê? Porque você a pessoa está em trevas. Mas quando eu estou na luz, e a palavra, o próprio João também fala, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ponto. Então, nesta noite, eu queria que você se colocasse de pé. Deus é, irmão. Ponto. Esse Deus que é imutável. Imutável. Ele está presente nesse lugar. E ele quer se apresentar e quer estabelecer um relacionamento mais próximo. Porque talvez até o dia de hoje você tenha entendido de um Deus tão distante, de um Deus lá em cima e eu cá embaixo. De um Deus que está lá e tem... não, que isso, pastor? E Deus vai se relacionar comigo, ele tem tanta coisa para se preocupar. Ele tem tanta coisa. A palavra do Senhor diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Onisciente, sabe de todas as coisas. E onipotente, todo-poderoso. Esse Deus presente em todos os lugares, ele quer se apresentar. Sabe qual é a diferença? Não, mas Deus está em todos os lugares? Deus está no prostíbulo, pastor? Sim, mas ele não se manifesta lá. No ambiente, aonde que ele se manifesta? No ambiente aonde ele é adorado. No ambiente aonde há um relacionamento. Aonde há uma adoração sendo erguida diante dele. Aonde tem um clamor, aonde tem um homem e uma mulher de Deus clamando, erguendo a sua voz, no mais miudinho, com a voz mais assim, diante da dor, diante das aflições que está vivendo, está clamando em alta voz, o Senhor está pronto para ouvir, e não só para ouvir, mas para responder a oração. Porque Ele é Deus que responde oração. Porque Ele é Deus imutável. O mesmo Deus que respondeu oração no passado é o mesmo Deus que está aqui presente e Ele quer responder a tua oração. E o mesmo Deus que transformou pessoas no passado, que tocou, curou, transformou, libertou, é o mesmo Deus que está presente na casa e Ele quer transformar a tua vida e quer tocar em você. Feche os teus olhos. No meio da sua incredulidade, e tem pessoas incrédulas aqui, o que é incrédulo? Né? O pastor está me xingando. Não. É quem não crê. Uma pessoa incrédula é uma pessoa que não crê. E no meio da sua incredulidade, o Espírito de Deus não foi a Nilda que te convidou, como eu já disse. Foi o Espírito de Deus que te convidou até aqui. E no meio dessa, você vai passar por processos para que o único recurso que te sobre é buscar a Deus.
Vou repetir. No meio de estudo, o Senhor vai te fazer passar por processos, por situações de aperto na tua vida, em que o único recurso que vai te restar é buscar a Deus. Você vai buscar o teu parente, não vai ter parente. Você vai buscar um recurso, não vai ter o recurso que você estava ali. Você vai estar diante de uma segurança, algo que você se escola ali, a tua segurança, não vai ter nada disso. O único recurso que você vai ter é buscar a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Aleluia. Senhor, pela tua provisão, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome nesta hora. E coloca a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que eles sejam alcançados por esta palavra. Que esta palavra ela não continue falando no coração de cada um. Abençoa, cobre com o teu sangue a vida de cada um, Senhor. Fala o coração, exorta, cura, transforma. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o entendimento. Abre o entendimento. Em nome de Jesus, que eles possam presenciar o teu amor, que eles possam presenciar do Deus que é amor diante da vida deles, diante das situações do dia a dia, eles presenciam o Deus que é amor. Diante, Senhor, de situações, eles possam presenciar, Senhor, do Deus que é luz, que possa se manifestar e muitas coisas que estavam encobertas possam ser esclarecidas, para que eles saibam que o Senhor é Deus poderoso, que revela até mesmo aquilo que está escondido e oculto. Amém e glória a Deus. Amém. Quem nos assiste, Deus abençoe. Fique com Jesus. Amém. Pode contar.